O programa a seguir é uma produção independente. Todo o conteúdo produzido é de total responsabilidade de seus idealizadores. Fortaleça a luta contra a violência doméstica e discriminação por gênero. Começa agora Conexão Roseiral, aqui na Rádio Universitária Unimontes, 101,1. Olá, ouvintes da Rádio Universitária. Está no ar mais um Conexão Roseiral, programa que traz reflexões importantes e necessárias para juntos construirmos uma sociedade mais justa, igualitária e consciente. Nós, para iniciar esse programa, agradecemos com muito carinho os idealizadores desse espaço aqui na Rádio Universitária, que são o Instituto Roseiral e a Rede de Prevenção à Violência contra as Mulheres, a Revicom. E nós estamos no mês de maio, quando é celebrado em todo o Brasil o Maio Laranja. Mas você, ouvinte, sabe o que isso significa? Então, para conversar comigo sobre esse tema e também sobre suas pesquisas, recebo aqui hoje a Késia Laís Cardoso de Souza. Késia, seja muito bem-vinda ao Conexão Roseiral. E para começar, eu gostaria que você se apresentasse aí para os nossos ouvintes e dissesse quem é Késia, qual que é a sua trajetória pessoal e profissional, para que todos possam conhecê-la. Obrigada, Eduardo. Bom, eu fui criada em Juramento, uma cidade pequenininha aqui, né, bem próxima a Montes Claros. Eu entrei na faculdade em 2018, faculdade de Direito, na extinta Santo Agostinho. E, à época, eu tentei vestibular para duas áreas, uma para o Direito e outra para a Enfermagem. Passei em primeiro lugar em Enfermagem, mas eu sentia um chamado no Direito, eu que tinha uma necessidade muito especial de tentar mudar as coisas ao meu redor, e eu sentia que era com o Direito que eu poderia fazer isso. Então eu me graduei em Direito, formei em 2022, e logo após a faculdade eu não tive muita oportunidade de atuar na área jurídica. Trabalhei em outras coisas, mas porque tive que interromper, né, em razão da maternidade. Tenho 2 filhos. Ah, que bacana. E aí, a importância para mim do tema, justamente por causa disso. 2 crianças que hoje a gente sabe que o mundo não tá fácil, ele não é bondoso com as crianças, né? Então, eu me dediquei a isso e agora eu tive a oportunidade de voltar para a área jurídica, no primeiro ofício de registro de imóveis. E vamos ver o que dá. Bacana, Késia. E olha que interessante. Então, você conciliou os seus estudos aí com a maternidade? Os 2 filhos foram durante a faculdade? Na realidade, foi assim. Em 2022, eu já estava para finalizar o curso. E aí, eu estava grávida do meu primeiro filho. Aí, no segundo semestre, eu tive que dar uma interrompida para ter o bebê. Voltei para concluir o curso. E depois disso, acaba que a maternidade, ela exige muito da mulher, né? Sim. Então, o Instituto Roseiral, que busca esse apoio à mulher, é muito importante, gente. A carga que nós carregamos é imensa. A maternidade, ela é linda, mas ela pesa muito. E aí eu tive que me dedicar, eu escolhi abdicar um pouco dos meus projetos. Eu não tentei OAB na época, estou estudando agora para OAB. E aí depois eu tive o primeiro e pouco tempo depois eu tive a segunda, que foi agora, né? Tá novinha minha bebê, tem 9 meses. Bacana. É interessante, assim, você falar da escolha do curso de Direito, né, nessa transformação de vidas, e dos desafios também durante a faculdade e depois da faculdade também, né, de inserção no mercado de trabalho, de se manter no mercado de trabalho também, né, no caso de vocês mulheres com esse plus, né, que é a maternidade aí que, como você colocou, demanda muito no seu dia a dia, é uma rotina dupla, tripla, né, acaba de trabalho. Késia, eu queria saber assim, como é que você começou a se interessar por esse tema que envolve gênero e violência doméstica, seus estudos, como é que isso perpassa a sua vida, né, no dia a dia, e como que isso chegou até você? Quando eu comecei o curso, a gente entra na faculdade ali cheio de sonhos, de idealismo, de fazer a diferença, e às vezes na prática não é tão fácil assim, né, de você poder fazer algo. Mas a questão de violência contra a mulher sempre foi uma coisa que me inquietou muito, na violência de gênero no geral, né? Porque é uma realidade silenciosa. A violência, ela acontece no âmbito doméstico. E certa vez eu estava estudando a respeito das mudanças que trataram, que estavam lá tratando sobre transformar o emprego doméstico
dar visibilidade, né? As mudanças no tocante ao direito do trabalho. E aí, uma grande discussão que tinha era que o mundo todo estava tentando reformar essa questão da empregada doméstica, mas era difícil, porque o âmbito doméstico ele é privado, ele é inviolável, ele tem suas regras, ele tem suas exceções. E a mesma coisa se aplica à violência contra a mulher, né? Então, é um ambiente que você apanha calada, você vive ali só você e sua família, e é algo que nós carregamos aquele estigma de que tá na gente manter, né? Faz parte do ser mulher manter a sua família ali viva, embora você sofra muitas coisas, mas faz parte do ser mulher manter a família, é bíblico, então envolve muita coisa. E aí a gente sabe que, por exemplo, os casos de estupro, ninguém tá lá além de você e o agressor, né? E é um ambiente difícil de se chegar. E aí eu acredito que estudar sobre o tema é dar visibilidade, é permitir que a vítima saiba que ela está numa situação de vulnerabilidade, que ela não precisa continuar ali e que existem pessoas que estão estudando sobre ela, que quer ajudá-la. Então, acho importante. Desde o início já tinha essa inquietude ali para poder fazer a diferença no mundo em que a gente vive. E hoje, sendo mãe, eu percebo que é muito mais importante, né? Estava fazendo pesquisas ali sobre o Maio Laranja e eu cheguei à conclusão não, me deparei com resultados de que 51% das vítimas são crianças de 1 a 5 anos. Ou seja, meus 2 filhos estão ali na fase em que está mais suscetível ao risco. Sim, te sensibiliza mais, né, Kézia? Mas já que você já comentou sobre o Maio Laranja, é interessante porque você falou sobre a questão do lar, da casa, né? Para muitos até esse lugar é inalcançável, né? Então é um ambiente privado, muito íntimo ali, que muitas vezes a gente não sabe o que se passa ali dentro. E aí, nesse sentido, a gente tem um Maio Laranja. Eu queria que você explicasse para os ouvintes o que é essa campanha, o que é celebrado nesse mês, né? No dia 18 de maio que está chegando aí. Explica pra gente o que se trata. É muito triste a gente pensar que tudo que ganha uma visibilidade tem que vir de uma grande tragédia, né? Sim. E aí o Maio Laranja aconteceu dessa forma. Uma criança, em 1973, no dia 18 de maio, foi sequestrada, dopada, abusada e depois foi morta. Então, assim, uma grande tragédia para dar visibilidade a algo que acontece todos os dias. E, pasmem, os agressores foram presos, mas na audiência foram absolvidos. E até hoje não existe um culpado. Uhum. Talvez a vítima, né? Sim. Sempre culpam a vítima. Então, o Maio Laranja nasce disso, de uma tentativa de conscientização mesmo, todo o país, para ver se as pessoas se sensibilizam, se a sociedade passa a encarar aquilo como uma responsabilidade dela também. Anteontem, salvo me engano, estava mexendo nas redes sociais e aí eu deparei com uma cena de novela onde a criança tinha saído de casa para tentar ir atrás de alguém que ela gostava muito, lá no roteiro da novela. E aí ela tá no ônibus e chega alguém que senta do lado dela e começa a oferecer coisas, né? Fala tudo aquilo que criança quer ouvir. Sim. Que tinha sorvete, que a casa dele era isso, era aquilo. E aí uma senhora no banco de trás percebe o contexto daquilo e vê que tá causando incômodo na criança e que a pessoa não tem relação nenhuma. E aí ela intervém. Ela simplesmente levanta do banco e intervém. E até tenta demonstrar uma relação de proximidade com a criança mesmo. E o agressor percebe que ela não tem proximidade, mas diante ali do conflito mesmo entre eles, ela sugere para eles pararem o ônibus numa delegacia e ele se levanta e sai. Mas assim, o quão comum é isso, né? E o tanto que a gente deixa passar despercebido, porque não é meu problema, não é seu problema. Sim. O problema às vezes é da mãe, é do pai que deixou a criança sair, e a gente nunca traz aquilo pra gente. Uhum. A gente quer fazer algo, a gente posta nas nossas redes sociais, a gente acha bonito, acha forte, mas a gente não faz nada de fato. Sim. Então é uma campanha que eu considero extremamente importante e que todos nós nos tornemos adeptos, mas não só no sentido de divulgação, no sentido de fazer algo mesmo. Uhum. Então, o Maio Laranja ele nos convida a refletir sobre essa proteção maior para criança e adolescente nos casos de abuso, exploração sexual, dentre outros crimes, né? Então, esse olhar aí, não só no mês de maio, né, mas especialmente aí por conta da data do 18 de maio,
para essa proteção mais específica, né, para crianças e adolescentes. E, nesse sentido, você já fez algum estudo, alguma pesquisa que, de alguma maneira, envolvesse esse tema, Kézia? Sim. Em 2019, nós tivemos uma alteração no Código Civil, onde um artigo de número 1520 ele foi revogado. O que trazia o artigo 1520? A gente sabe que o Código Civil é de 2002, né? Sim. Pouquinho antigo, tendo em vista a nossa realidade. E é de uma época onde o machismo, o patriarcado era muito mais forte. Embora já existisse a Constituição de 88, mas ainda assim a gente vive ali sob as bases que a nossa sociedade foi erguida. E aí esse artigo 1520, ele possibilitava que, para evitar, né, o cumprimento de pena, o agressor ele se casasse com a vítima, nos casos de gravidez ou para evitar a pena criminal por estupro. E aí era chocante, Eduardo, porque é o seguinte, embora os tribunais sempre negassem ali o suprimento judicial do casamento nesses casos, né? Porque as vítimas, elas eram totalmente incapazes. O que é um incapaz para o direito civil? Alguém que não tem idade para casar, um menor de 16 anos. Isso. Então você imagina aí que o STF em 2006 teve que negar em um recurso a possibilidade do agressor se casar com uma criança de 9 anos. A menina tinha 9 anos. E aí, nos demais julgados que a gente encontrou, meninas de 11, grávida, e a decisão deixando bem claro que a gravidez não era motivo suficiente para permitir que a criança se casasse. Porque ia contra o ECA, ia contra a Constituição. Como que você vai permitir que a criança se case ou viva em união estável? Ela não tem maturidade suficiente. Embora para a sociedade, as meninas, elas passam a partir do momento ali que ela começa a entrar na puberdade, que ela cria um corpo, não sei o que, a sociedade já estigmatiza, né? E aí vai muito do comportamento. Se é uma menina mais alegre, é uma criança que talvez não sabe se comportar, que ela tá instigando seu agressor. E a gente se depara muito com isso. Inclusive, era assim, perturbador ver a íntegra das defesas e pensar também que, nesse contexto, embora a passos lentos, a gente progrediu muito, porque a ação passou a ser incondicionada à representação. Então, além da vítima ter de conviver com a violência, ela ainda tinha ali aquele problema de eu denuncio ou não denuncio? E se ninguém acreditar em mim? Agora não. Ficou mais fácil. Se o Ministério tem conhecimento, ele é o titular da ação penal, ele vai lá e faz a denúncia. E não permite retratação, né? O que é melhor. Sim. Além disso também, além dessa questão da ação penal, a gente teve também o reconhecimento de outros crimes, como a importunação sexual, que é muito importante, né? Dentro do próprio crime. A gente vê muita... Só te cortando, Kézia, só para ilustrar isso para os ouvintes, né? A gente vê muitas notícias hoje de importunação sexual dentro dos ônibus, né? De lotação, metrô, na escola, né? Eu acho que é um tema que precisa muito ser falado, principalmente quando a gente está comentando sobre criança e adolescente, que ainda não tem, muitas vezes, ali uma educação sexual, né? Ainda pouco se fala sobre educação sexual nas escolas, e a pessoa, ela não sabe se proteger, ela não sabe como dizer que ela está sendo vítima de uma importunação sexual, né? Exatamente, e era imaginar que, por exemplo, se a pessoa encosta em você, você não sabe se a pessoa está cometendo um crime, se aquilo é normal, se você deixa, se você reage. Nós adultos muitas vezes não sabemos, né? Imagina adolescente. Imagina o adolescente. Então é extremamente importante. Recentemente mesmo teve um caso em que as câmeras da residência flagram a pessoa que estava entregando água, encostando na criança que o recebeu. E aí a importância também de nós, pais, não enxergarmos muitas coisas como comum, né? Às vezes a gente quer dar autonomia para a criança e tudo, mas eu acredito que a preocupação que a gente tem que ter com situações que, do comum, o agressor transforma em uma grande oportunidade é muito importante. Exato. E essa questão do casamento infantil é pensar o seguinte: é horrível, né? Você imaginar que a pessoa pede para se casar com a criança, mas imagina o tanto que não é comum. E a decisão tem que vir ali fundamentada em muitas coisas, em ECA, em Constituição, em Código Penal, simplesmente porque existia um instituto que permitia a pessoa pedir. Exato. E ele usava disso. E para dizer o óbvio para a sociedade, né? Criança não pode casar, adolescente não pode casar, né? Eu também, assim, da mesma maneira como você, eu
fico chocado em saber que até 2019, né, ou seja, 5, 6 anos ali atrás, no Brasil era permitido esse tipo de casamento, né? Eu acho um absurdo. Hoje eu dou aula de direito de família e é um tema, né, que envolve ali o direito de família mesmo, quando a gente vai falar sobre casamento. E quando eu falo isso para os alunos, eles ficam assim, não é possível. Até 2019 no Brasil, apesar de os tribunais não permitirem, né, mas havia isso na legislação, ou seja, isso foi cogitado, isso foi legislado, né, foi possível no Brasil durante muito tempo. Então, assim, a sociedade, ela permitia, ela validava que uma menina de 14 anos ali, de 13 anos ali, pudesse casar com seu abusador, né? Pra que ele não fosse preso, para que ele não cumprisse pena. Então, assim, são coisas absurdas, por isso... E que nos convida, mais uma vez, a refletir no Maio Laranja o quanto que é importante esse olhar atento de todos, né? Em relação às crianças e adolescentes. Você, como mãe, né, de crianças, 2 crianças aí, imagino que se sinta ainda mais incomodada com isso, em saber que seus filhos estão sujeitos, né, a esse tipo de violência, né? E eu acredito que a educação, ela pode transformar o mundo, né? Então, se você traz a informação, se a pessoa tem conhecimento, ela sabe como se defender. Inclusive, desde pequenininho, a minha criança mais velha é um menino. E eu sempre reforço, olha, isso não é comum. Não é comum que as pessoas te toquem assim. Se mamãe tá fazendo isso, é porque é mamãe. E é muito importante, mas se a gente for pensar também, Eduardo, a gente vem de um passado onde tínhamos crimes como de sedução, né? E aí, se a mulher se permitia ser seduzida pelo homem, ele poderia casar para poder reparar o erro. E aí, restaurar a honra feminina. E depois a gente pensa que a honra masculina, ela é restaurada com sangue. Já parou para pensar nisso? E que até pouco tempo o Tribunal do Júri aceitava a tese de legítima defesa da honra, né? Uhum. E que só depois veio a cair por terra e a defesa não pode mais usar. Mas crimes violentíssimos, onde o pai mata a criança para poder atingir a mãe, mata mãe e filho com muita crueldade. Então, preocupa muito. E olha que a gente tem caminhado. Feminicídio veio agora, né, como novo tipo penal. Não é mais só qualificadora do crime de homicídio. Mas ainda assim, a gente tem muitas coisas perturbadoras e é um processo de formação. Se você quer que os homens tenham consciência de que eles não têm o direito de matar a mulher, de que a mulher não pertence a ele, tá na educação dos meninos. Da mesma forma que a sociedade enxerga que a gente tem que educar as meninas para serem mulheres que não vão se permitir a isso ou aquilo, eduque os meninos, né? Façam eles reconhecer o valor que a mulher tem. E eu sempre prezo por isso, eu sempre busco ensinar para o meu filho que ele tem que valorizar, que se a avó dele prepara a mamadeira dele, não é porque ela é obrigada, mas é um gesto de carinho, então que ele reconheça aquilo. E ele reconhece. Sempre que recebe a mamadeira, ele fala eu te amo, ele se preocupa, ele beija, ele entende que ele tem que estar reconhecendo aquilo ali. Eu acredito que isso lá na frente vai fazer a diferença. E eu acho também que essa aqui é muito importante, você pode falar um pouco mais pra gente sobre esse diálogo dos pais com os filhos, né? Com os filhos, crianças e adolescentes especialmente. Porque quando a gente tá falando sobre o Maio Laranja, a gente vê muitas notícias de crianças que são vítimas, né, de exploração sexual, de abuso, seja no toque, né, igual você coloca, da própria palavras, né, das palavras ali que os agressores direcionam para eles e tudo. E muitas vezes a criança ela não tem com quem falar, ela não sabe como falar, como contar isso para os pais, para os professores, né, na escola. Acho que a escola ela é um instrumento hoje muito potente, importante nesse sentido. E aí essa criança, ela vai guardando aquilo ali para ela e depois ela vai desenvolver ali uma depressão, síndrome do pânico, né, ansiedade, vai apresentar problemas de aprendizado na escola e de convivência, né, na família, exatamente porque não tem esse canal de diálogo, né? Eu acho que não é a criança que tem que chegar, em regra, né, abertamente contar o que aconteceu. Eu acho que os pais precisam instigar, ter esse tipo de conversa e essa orientação, né? O que você pensa sobre isso, você como mãe, como estudiosa desses assuntos? Eu enxergo que é um trabalho conjunto. Por quê? Porque em determinado momento a criança ela vai sair do ambiente ali de casa, do ambiente doméstico e vai para a escola.
né? Então, da mesma forma que eu, em casa, posso identificar algum sinal de abuso, de que algo está errado, eu entendo que a escola também tem que saber identificar isso. E que em qualquer outro lugar que a criança esteja, talvez se alguém percebeu, olha, tá, percebo isso, talvez não é comum, é muito importante. Então, a gente tem que partir do pressuposto que é um trabalho conjunto. Meu companheiro, ele é policial militar. E aí foi até ele que me lembrou que a gente tá no Maio Laranja, né? E eu falei pra ele que eu ia participar do programa. E ele me lembrou que a gente tá no Maio Laranja e que a cidade onde ele trabalha tá tendo ações. Como que funciona? A Polícia Militar, ela vai às escolas, primeiro, conversar com professores, com a gestão escolar, depois ela volta para palestrar para as crianças e depois ela volta para palestrar para os pais. Ou seja, existe uma conscientização de todos. Porque não é só uma questão de você educar a criança, porque às vezes a criança vai falar e a mãe não vai acreditar, né? Olha, meu pai tá fazendo isso e isso comigo. A gente tem muitos casos onde a mãe, ela cumpre a pena junto, porque entende que ela não usou da posição ali de garantidor, né? Que a gente tem dentro do Código Penal, que é a posição de proteção mesmo. Sim. Você tem ali um vulnerável e você tem o dever de cuidado com ele. Então a mãe passa a responder pelos crimes porque a criança fala e ela não acredita e mantém o agressor no mesmo ambiente e aquilo continua acontecendo. Então é muito importante. É importante a questão das denúncias, de você saber denunciar, porque você evita que novas pessoas sejam vítimas também. E a escola, ela tem esse papel fundamental, porque é ali que a criança passa maior tempo, é ali que vai sair a formação dela, que vai sair homens e mulheres pensantes, né? Então eu acredito que a educação sexual é muito importante. A pessoa que reconhece o seu próprio corpo, ela sabe até onde vai seus limites. Então tudo aquilo que extrapolar, ela sabe que está extrapolando. E é importante que ela saiba que aquilo é crime, que existe uma legislação que pune. É um aspecto muito importante que eu acho que deveria ser matéria em qualquer escola, principalmente no ensino médio, é a pessoa saber reconhecer, né? Quais que são os princípios da Constituição? O que a Constituição te garante? Pelo menos o básico. E quando você está falando de violência sexual, onde que está lá dentro do Código Penal que isso não pode? Porque o que é violência sexual, exatamente, né? Quais atitudes que são, quais práticas, que né? às vezes não é só você falar, olha, Sim. isso tá errado. É você demonstrar pra vítima a grandeza daquilo, que a legislação, ela traz a punição. Embora as pessoas ainda se desafiam a praticar o crime, mas tem ali a punição, e ela não é pouca, ela é severa. Então que a vítima saiba que aquilo existe, que ela tem o direito de denunciar, e que é importante a denúncia para que, né, não tenham novas ali pessoas submetidas àquilo. Sim. Não, excelente, assim, acho que tudo que você falou, eu acho que é muito valioso a gente pensar sobre esse trabalho conjunto, né, de educação sexual aí, de professores, de pais, né, principalmente, das próprias crianças e dos adolescentes, claro que com uma linguagem ali totalmente adaptada, né, de uma maneira pedagogicamente correta para que eles possam entender isso, porque é aquilo, a criança sai de casa e você não está o tempo todo ali para poder vigiar, mas é seu dever vigiar, né? Exato. O dever de todos nós enquanto sociedade, não só com relação aos nossos filhos, mas de proteção. E é isso que traz, né, no Maio Laranja, a proteção de todas as crianças e adolescentes, independentemente se é meu filho ou não. Então, independentemente de estar sob minha tutela ou não, dentro de uma sala de aula, dentro de uma escola, dos muros da escola, né? Então, para que a gente não tenha mais esses números alarmantes e tristes, né? Como você trouxe aqui no início da pesquisa, né? Da nossa entrevista. O tanto de criança e adolescente que é violentada diariamente no Brasil são números muito próximos hoje já da violência contra a mulher, né? Então, a gente já tem violências ali muito similares em termos de estatísticos, né? É você pensar que a cada 1 hora, 3 crianças são abusadas. Imagina que durante o período dessa entrevista, durante o tempo dessa entrevista, sim, quantas 3 crianças estão sendo violentadas em algum lugar do mundo. É muito triste você pensar nessa questão. E por ser crimes clandestinos, né, que acontecem na clandestinidade, onde mais ninguém tá vendo, onde só a vítima sabe que aquilo tá acontecendo, conscientizar, a gente ter essa opção de resgatar a pessoa daquele ambiente é muito importante. E muitas das vezes,
as crianças se encontram numa situação de vulnerabilidade maior quando o pai bate na mãe, quando o pai é alguém que bebe, tem problemas com bebidas, quando a família é toda desestruturada. Sim. Então, a gente precisa pensar nesse resgate mesmo da estrutura. O pessoal do cartório estava até participando lá de alguns cursos, né, para poder formar mulheres para trabalhar, e isso é muito importante, porque a questão financeira, ela deixa de ser concentrada na figura do homem, para a mulher entender que ela pode sim, que ela deve, e que se ela não tiver um homem do lado, ela consegue sustentar os próprios filhos. E aí, a importância da escola estender esse cuidado, porque às vezes quando a mãe não tá ali, né, fisicamente, ela tá trabalhando, ela tá em algum lugar, a criança tá bem cuidada. Uhum. Sim, e as consequências dessa falta de proteção, dessa falta de estruturação são numerosas, né? A gente ficaria aqui horas falando sobre tudo de ruim mesmo que pode acontecer para essa família quando isso não, quando essa criança ela não é protegida, quando esse adolescente ele não é protegido, quando ele passa por um episódio ou outro, ou vários episódios, sim, né, violentos ali, como a gente falou aqui hoje. Kézia, eu acho que foi excelente a nossa conversa. Eu penso que o pessoal de casa aí que tá ouvindo a gente deve ter, né, aberto aí muitos olhares, muito o campo de visão para esse assunto, tanto do Maio Laranja, né, quanto da violência de gênero que você trouxe aqui no início da entrevista. Mas nosso tempo aqui está chegando ao fim. Eu queria que você deixasse um convite aí para o pessoal ouvir sempre o programa, estar aqui conosco, ou entender mais sobre esse assunto e outros, né, que o Instituto Roseral traz, para finalizar. Com certeza, gente, eu quero convidar vocês a ouvirem o Conexão Roseral. É um espaço lindo de escuta, de troca, de reflexão, e é isso que a gente precisa para conseguir combater tudo aquilo que nos incomoda. E principalmente quando o que nos incomoda são crimes, né, de proporções tão graves. Então fica aqui o convite, a gente fala sobre temas importantes que tocam a vida real das pessoas mesmo, e a gente trata isso com muito respeito e profundidade, como foi tratado aqui. Então vem ouvir, vem se conectar com a gente. Muito obrigado, viu, Kézia? Foi assim, demais nossa conversa. Obrigado também a todos os ouvintes que nos acompanharam, agradecendo novamente aqui os idealizadores do programa Conexão Roseral, a FADENOL, o Instituto Roseral e a Revicom, que é essa rede de enfrentamento à violência contra as mulheres. É importante a gente falar, né? Montes Claros tem rede de enfrentamento que trata também desse assunto, né? Do abuso e da exploração infantil. Então, lá na rede a gente tem agentes que são especialistas nesse tema, entre eles o Conselho Tutelar, né? Que é importante a gente falar que para ouvir um canal de uma ouvidoria mesmo de denúncias nesse sentido. Então, que são um dos idealizadores aqui do Conexão Roseral. Os episódios do nosso programa eles ficam disponíveis lá no YouTube, no canal @Instituto Roseral, e nas redes sociais também nós estamos presentes, né? Então, tem lá o @Instituto Roseral, o Instagram do Rosas para Joaquina, e qualquer dúvida, sugestão, pode nos contactar por esses canais aí, que será tudo muito bem-vindo. Muito obrigado e até o próximo encontro. O programa que acabamos de exibir é uma produção independente. Todo o conteúdo produzido é de total responsabilidade de seus idealizadores.